Deus é maravilhoso. Aleluia. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 19. No Novo Testamento, né? Lucas, capítulo 19. Aleluia. Todos já acharam aí? Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com a igreja essa noite um texto que eu creio que para a maioria dos irmãos e as pessoas que estão aqui reunidas essa noite, é um texto bastante conhecido, é tema inclusive de música, né? Então ele se tornou um texto de caráter até popular. Hoje é muito comum até grupos, né, de música que não sejam do meio gospel, até do meio evangélico, ministrar esse cântico, né, referente a esse texto. Mas é um texto que apesar dessa frequência com que ele é utilizado, eu entendi em Deus que seria muito bom a gente falar dele aqui essa noite e compartilhar com os irmãos mais uma vez aqui essa noite. E esse texto é o que está relatado ali no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo número 10. Né? E eu queria ler aqui com os irmãos. E a palavra de Deus fala aqui sobre esse texto, é sobre um homem chamado Zaqueu, que era um cobrador de impostos. E a palavra de Deus fala que, tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando, e havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e ele era muito rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Então ele, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar, né, me hospedar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam muito, ficaram muito aborrecidos, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando Jesus termina esse texto, eu queria que você repetisse comigo, para ficar bem gravado na sua mente, no seu coração, o que Jesus veio fazer. Você pode falar comigo? Ele veio buscar, salvar aqueles que estavam perdidos. Amém? Essa é a missão de Jesus. Né? O Filho de Deus, ele veio fazer isso em favor de nós. Quando Jesus está vivendo esse momento, ele já está praticamente assim, quase concluindo o ministério dele na terra. Antes de ir para esse lugar, ele já estava aproximando desse lugar, que é Jericó, e ele já tinha operado aquele milagre fantástico, né, que ficou também muito conhecido, que é do cego, né? Aquele cego de Jericó, que foi anterior a esse momento. Aquele cego que no caminho, ao invés de Jesus perceber a presença dele, ao invés de Jesus identificá-lo, ele fazia todo um esforço, né, gritando, se manifestando, para que ali próximo a Jericó, Jesus, ao passar por aquele lugar, pudesse perceber a presença dele, porque ele tinha aquela cegueira e ele queria ser curado, e ele gritava, né, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e dessa forma ele conseguiu realmente incomodar ali aquela multidão e chamar a atenção de Jesus para a sua necessidade. Mas quando Jesus chega aqui em Jericó, e é interessante a gente observar que ele está finalizando, né, o seu ministério, ele está concluindo, logo ele vai para Jerusalém, que seria a próxima etapa. E se a gente olhar lá para a história antiga da Bíblia, no Antigo Testamento, Jericó tinha um significado importante, né, porque é a primeira cidade fortificada que o povo de Israel, depois que entrou na Terra Prometida, ao passar pelo Rio Jordão, é a primeira cidade que eles vão invadir. É a primeira fortaleza que eles vão realmente derrubar, dominar, para que aquilo fosse assim, realmente um sinal na terra de Canaã, que o povo de Deus se estabeleceu realmente de forma concreta. E era uma cidade muito fortificada. Essa cidade também era uma cidade de sacerdotes nessa ocasião. Era um local realmente onde o contexto religioso judeu, né, judaico, estava muito presente.
Então, Jesus entra numa cidade que tem uma conotação também de caráter religioso, e muito forte, né, muito arraigada. E quando ele entra nessa cidade, né, isso é lógico, era um evento, porque Jesus, ali quase 3 anos de ministério, ele foi adquirindo certamente, né, além dos seguidores, dos seus apóstolos, das pessoas realmente que estavam entendendo aquela mensagem, das pessoas que estavam entregando a sua vida, das pessoas que iam sendo curadas da surdez, da mudez, da paralisia, né, da lepra, da cegueira. Então isso foi criando, né, uma fama muito grande de Jesus ali em Israel, e certamente ele era uma celebridade. E ele chegar naquela cidade atraiu muita gente para as ruas. Era realmente um evento de grande significado, de grande importância. Então as pessoas realmente se acumularam nas ruas para ver ele passar, né? E quando ele está fazendo isso, a palavra de Deus relata aqui para nós, né, que existia ali um homem que era Zaqueu, e ele era um homem judeu, e há algumas características muito especiais sobre a vida dele também. Porque ele era um homem que a sociedade tinha profunda antipatia por ele, para não dizer ódio. Ele era uma pessoa, como se diz, mal vista, né? Ele não era uma pessoa querida, porque apesar de ele ser judeu, ele prestava um serviço para a sociedade que era muito ruim. Ele não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe de uma coletoria, ou seja, ele tinha um grupo de pessoas que cobravam impostos ao seu serviço. Ele era um homem que, além de ser essa pessoa com esse contexto de liderança, né, desse grupo de pessoas que cobravam impostos, ele cobrava impostos para o Império Romano. Pior ainda, né? Que para o judeu daquela ocasião, o Império Romano era exatamente o quê? Os seus inimigos da ocasião, que dominavam aquele lugar, que os oprimiam. E essas coisas de impostos, vocês sabem como que é, né? Até hoje a gente tem muita dificuldade. Por isso que o nome é imposto, né? Não é verdade? Tem que ser imposto, né? Se não for imposto, a gente não paga. Não é verdade? A gente quer ficar livre disso. Porque imposto realmente, em qualquer época da sociedade, é algo que nos incomoda, né? Que faz realmente diferença nas nossas vidas. Às vezes a gente tem ocasião que a gente fala, até lá na nossa empresa, né, nas nossas atividades lá, às vezes o recurso que a gente vai pagar de imposto daria para comprar um carro 0 km no ano de primeira qualidade, tomando isso como exemplo. Daria para colocar pneu novo no carro, que muitas vezes tem que andar com pneu usado, mas daria para pagar. Então, mas você tem que passar aquilo, transferir aquilo como se diz, um direito, né, adquirido pelo governo de arrecadar aquele recurso. Então, é algo imposto que você tem que cumprir. E apesar de a gente pagar muito imposto nessas ocasiões, como a gente está vivendo agora, certamente naquela época era muito pior, mas muito pior. Porque essa situação de imposto sobre o povo de Israel em relação ao Império Romano era algo realmente terrível. E às vezes, né, esse homem conseguiu esse contexto de antipatia, porque para cobrar esses impostos, às vezes ele tinha que chegar num determinado lugar, e se os seus comandados não conseguissem o recurso do imposto, eles tomavam, muitas vezes, a única vaquinha que o cara tinha para dar leite para os filhos, eles tomavam as ovelhinhas que aquela família tinha. Quando não muito, eles tomavam a casa, o terreno, tomavam a propriedade, né? Às vezes até escravizavam as pessoas para que aquilo pudesse ser cumprido. Então, ele foi acumulando essa antipatia. Esse contexto todo de relação com a sociedade fez com que Zaqueu realmente fosse um homem indesejável, né? E um homem realmente que, naturalmente, talvez qualquer um de nós não gostaríamos de ter uma relação muito próxima, né? Eu penso que às vezes ele subiu nessa árvore, não foi nem só pela a questão da estatura dele. Se ele, por acaso ele fosse entremear no meio da multidão ou ficar perto de alguém, certamente as pessoas iam até evitar a presença dele, né? Estar próximo dele. E quando Jesus está nesse lugar, e quando Jesus toma essa disposição de perceber a vida daquele homem e falar com ele, né, e ter esse contato com ele de uma forma tão pessoal, isso chama muita atenção. Isso também aborrece muitas pessoas. Isso também incomoda muita gente. Porque muita gente, às vezes, se sente mais privilegiado, né, de ter essa relação com o Senhor Jesus, e, no caso, ele estava privilegiando um homem que, naturalmente, nenhuma pessoa ali naquela realidade atribuiria essa condição a ele, né? Mas Jesus tomou essa iniciativa exatamente para poder mostrar, né, naquele lugar, a sua disposição de misericórdia com relação à vida de Zaqueu e a sua disposição para que toda vez que essa história fosse contada,
isso pudesse nos levar à compreensão também que Ele manifesta essa mesma misericórdia em relação às nossas vidas. É muito importante a gente entender isso, irmãos. Porque muitas vezes a gente tem uma relação com Deus onde a gente pensa que, na verdade, essa relação é boa, essa relação é saudável, essa relação tem até uma cara, uma característica agradável por aquilo que nós somos e por aquilo que nós podemos produzir. Porque às vezes a gente não consegue perceber a condição de miséria, de dificuldade que cada um de nós tem no nosso interior. E ao não perceber essa realidade, nós acabamos minimizando, nós acabamos inutilizando a ação de Deus em favor das nossas vidas. Isso é algo muito perigoso. Porque na medida que a gente pensa que a gente é muito bom, na medida que isso está realmente no interior das nossas vidas, isso vai corromper o nosso coração. Isso vai trazer coisas para a nossa vida que, na verdade, nós não vamos conseguir administrar muito bem. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, ela tenta revelar para as nossas vidas que a nossa realidade é uma realidade realmente de perdido. Eu estou falando isso porque está aqui, eu pedi até para os irmãos repetir. Porque se não fosse dentro dessa realidade, a obra de Jesus não estaria em favor das nossas vidas. Porque Ele veio buscar e veio salvar aquele que estava perdido. Você entende isso, irmão? Você entende isso realmente no interior da sua vida, na sua realidade de consciência? Porque é disso mesmo, por isso que Jesus escolheu esse homem, para exatamente entrar na vida dele, na realidade da vida dele, para mostrar para nós a sua condição de ser o quê? Misericordioso. Independente da nossa realidade, independente daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós realizamos. Às vezes a gente pensa, e a gente tem no nosso ramo de convivência, a gente tem estudado, principalmente no ano passado e esse ano, partes do Antigo Testamento. E quando a gente vai ler o Antigo Testamento, é muito notório situações de extrema violência. Parece que o povo era muito violento. Porque tudo nos relatos, assim, grande parte dos relatos do Antigo Testamento envolve batalhas, guerras, envolve lutas realmente de caráter militar, e as pessoas estavam sempre envolvidas nessas realidades. E a gente fica mais assustado ainda quando a gente percebe que, na verdade, que Deus, muitas vezes, foi o quê? Aquele que conduziu, aquele que orientou para que essas realidades fossem estabelecidas. Porque, só tomando como exemplo, essa mesma cidade que Jesus está entrando aqui agora, ela foi tomada de uma forma que ela pudesse ser destruída. O povo desse lugar, por ordenança de Deus, naquele momento, deveria ser morto. Salvou, assim, uma casa, uma família, que era a família da Raabe. Nesse lugar. E a gente olha para essa realidade e a gente pode perceber que se Deus tivesse feito, ou se Deus conduzisse as coisas da mesma forma como eram naqueles dias, certamente também nós seríamos todos destruídos. Porque a palavra de Deus fala, se você abrir lá em Romanos capítulo 3, a palavra de Deus fala lá que não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram. Todos carecem da misericórdia, do sinal, do favor de Deus, irmãos. Essa é uma realidade estabelecida sobre a nossa vida. E o que Jesus veio realmente manifestar nesse lugar, através da vida desse homem, é o sinal do seu favor. Aquele homem realmente não merecia, ele não tinha nenhuma condição para poder receber o que ele vai receber. Ele estava estabelecido numa realidade realmente muito distante daquilo que seria a vontade de Deus, mas, no entanto, por causa da misericórdia de Deus, ele moveu a nosso favor. Ele foi de encontro à nossa necessidade. Ele foi de encontro à nossa realidade. Isso não é mérito, isso não é fruto da minha capacidade, isso não é fruto do meu merecimento, isso não é fruto de alguma coisa que eu fiz que possa realmente justificar aquilo que Deus realmente está fazendo pela minha vida. Então isso é fruto da sua misericórdia, porque Deus é um Deus de misericórdia. Isso é o que está estabelecido sobre a nossa vida. A palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus. Você está aqui hoje sentado essa noite para ouvir essa palavra, não foi fruto do desejo natural do seu coração. Foi fruto daquilo que a ação do Espírito Santo de Deus operou na sua vida, de forma que você pudesse se desembaraçar de um monte de desculpas para poder estar aqui hoje à noite, ouvindo essa palavra, recebendo dessa água, ouvindo daquilo que realmente transforma as nossas vidas e manifesta a vontade de Deus. Isso não é fruto daquilo que a gente gostaria. Porque naturalmente a gente gostaria de muitas outras coisas, menos isso. Eu estou te dizendo isso, irmãos, para que exatamente tomando assim como essa experiência desse homem, que conforme Jesus falou, né, a salvação entrou naquele lugar e houve essa transformação, e isso realmente é algo que pode hoje ser um elemento para nos ajudar, para nos edificar, para nos ensinar. Eu estou dizendo isso para que dessa forma a gente possa entender uma realidade e a gente possa realmente gerar esperança no nosso coração. Eu creio assim, eu tenho percebido, e eu às vezes até comento com alguns dos meus irmãos, que as pessoas estão ficando muito impacientes. E essa impaciência, ela vai acabar, no ritmo que está, ela vai acabar nos conduzindo para uma realidade de falta de esperança. Porque nós estamos colocando, nesse tempo, os nossos olhos nas coisas erradas. Nós estamos colocando a nossa atenção nas coisas erradas. E, na verdade, os homens e as mulheres que são filhos de Deus, que já entenderam a misericórdia do Senhor a nosso favor, nós temos o privilégio de colocarmos os nossos olhos naquilo que realmente nos dá esperança, que é o cuidado do nosso Deus, que é a presença do nosso Deus. Israel é um exemplo disso. Se a gente pegar os relatos dessa nação, essa nação ela viveu experiências que poderiam ter simplesmente eliminado eles da face da terra. Simplesmente eliminado, irmãos. Porque os inimigos deles eram muito poderosos. E quando eles se levantavam contra Israel, eles se levantavam realmente com tamanho desejo de acabar com eles, né? Que isso era realmente algo assim muito além daquilo que a gente pode imaginar ou pensar. Talvez a realidade mais próxima daquilo que seja a nossa geração tenha sido a própria Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, aquilo que a Alemanha, né, através do seu exército, foi movida pelo diabo a produzir, mostrou quantos milhões de pessoas, de famílias que foram destruídas, né, naquele momento ali na Segunda Guerra Mundial, fruto exatamente dessa vontade do diabo de roubar, matar e destruir. Porque essa é a função do diabo, né? Ele só veio para roubar, matar e destruir. Mas a palavra de Deus fala que Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Isso é promessa para as nossas vidas. Por que essa abundância? Por causa da sua misericórdia. Não é por causa daquilo que a gente tem competência ou condição para fazer, mas é por causa da sua misericórdia. Ele tem o cuidado de cuidar de cada um de nós. A palavra de Deus fala que quando a gente era substância informe, ou seja, a gente nem existia, Deus já nos chamava pelo nome e já sabia os planos que Ele tinha para a nossa vida. A palavra de Deus fala que nem um fio de cabelo cai na nossa cabeça sem que Deus saiba, sem que Deus se dê conta disso. Exatamente para que a gente possa entender o que é o cuidado e o que é o poder de Deus se manifesta em favor das nossas vidas. Para que toda a nossa construção de esperança não esteja nas coisas desse mundo. A nossa vida não melhora na medida que alguém morre, por exemplo, irmãos. Infelizmente, tem uma cultura de achar que quando a gente mata alguém, a gente elimina um problema. Isso é mentira. Não é matar as pessoas que transforma as realidades. É transformar o coração dessas pessoas, é que vai transformar as realidades. Essa que tem que ser a nossa esperança. Irmãos, não era Zaqueu ser morto que os impostos deixariam de ser cobrados em relação àquele povo de Israel. Tirar a figura de Zaqueu daquela sociedade não mudava nada, simplesmente seria estabelecido outro para cumprir esse objetivo.
Mas o que mudou aquela realidade foi a transformação de coração na vida de Zaqueu. Isso mudou aquela realidade, em relação à sua casa, em relação àquela sociedade. A lei de Moisés dizia que quando alguém desse um prejuízo para alguém, lá na lei, a pessoa deveria, na medida que ela reconhecesse, ela deveria restituir o valor que ela deu o prejuízo e mais 1/5 desse valor. Zaqueu, percebe a mudança no coração dele? Ele foi além da lei. Ele falou para Jesus, se algum mal eu cometi a alguém, eu vou restituir, né, de forma quadruplicada. Ele foi além da lei, para demonstrar a sua disposição naquilo que Deus moveu o seu coração. O que deve ter mudado na vida desse homem? O que deve ter mudado na nossa vida para a gente experimentar essas realidades? A gente precisa entender isso. E eu quero fundamentar isso na nossa vida essa noite em 3 coisas. A primeira é a nossa consciência. Uma consciência transformada. Uma consciência transformada, fruto do arrependimento, né? Isso pode fazer toda a diferença. Eu gostava muito de uma música do Frank Sinatra, e o Elvis Presley também canta ela, My Way. Não gosto mais dessa música. Não gosto. Porque antes eu ouvia ela no inglês que eu não entendia. Aí, há uns tempos atrás, eu fui ouvir essa música pela tradução. Aí virei inimigo dessa música. Porque nessa música fala de um homem que não se arrepende. Isso é muito triste, porque um homem que não se arrepende não é um homem segundo o coração de Deus. Uma mulher que não se arrepende não é uma mulher segundo o coração de Deus, irmãos. Às vezes a gente vai ver entrevista, né? Já vi entrevista de técnico de futebol famoso, de jogador famoso. Aí o cara pergunta, você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Não. Eu fico até preocupado. Porque não é possível que o cara viveu 40 anos, 50 anos, e ele não tem nada para arrepender. Que isso aí? Eu fico pensando, eu tenho tanta coisa para arrepender. Eu falo, então é só eu, né? E mais a minha família. Deve ter. Então, assim, eu passei a ter um pouco de antipatia com essa música, porque ela fala exatamente de uma pessoa que está andando um caminho, mas que não se arrepende de algumas coisas que ele fez. Eu falo, isso não é eu. Isso não tem mais identidade comigo. Isso não traduz aquilo que eu creio. Porque é importante o arrependimento. Porque é exatamente no arrependimento que nós vamos rever os nossos conceitos. Nós vamos rever os nossos valores. Nós vamos rever a nossa direção. Né? Nós vamos rever a nossa disposição. O marido que trata a mulher mal, se ele não se arrepender dessa realidade, é muito triste. Essa mulher vai ter um marido sempre tratando ela mal. Uma esposa que trata o seu marido mal, se ela não se arrepende dessa realidade, vai ser muito triste para esse homem, porque ele vai viver a vida dele na relação conjugal com uma mulher que não se arrepende das suas atitudes. Um filho que não se arrepende de coisas que fez em relação aos seus pais, é muito triste. Porque isso é a grande oportunidade, né? Porque todos pecaram. Não é verdade? A palavra de Deus fala que não há um justo sequer, todos pecaram. Então essa grande oportunidade do arrependimento é para rever os nossos valores, para rever o rumo da nossa vida, para voltar exatamente para aquilo que seja a essência, a direção correta. Né? Às vezes eu falo assim, nas nossas atividades profissionais, e como é na relação também pastoral, a gente está aí com curso, a gente quer aprender, a gente está desenvolvendo nossa formação, nós estamos desenvolvendo a nossa educação, seja nas questões profissionais, ministeriais, isso é muito bom. Mas o que vai fazer a diferença, usando todas essas ferramentas, é realmente um coração transformado. Sem esse coração transformado, isso não vai fazer diferença nenhuma. Nessa cidade, irmão, só lembrando para você, Jesus estava entrando na cidade repleta de sacerdotes. Por que ele não podia? Que falta de bom senso de Jesus, ele não podia procurar os sacerdotes para ir para a casa desses sacerdotes, afinal, esses eram os homens que representavam a santidade naquele lugar, que representavam Deus naquele lugar. Não, ele fez opção pela casa de um pecador, porque ele sabia que naquele lugar ele ia alcançar um filho de Abraão. Naquele lugar
Eu imagino como é que foi a visita de Jesus naquela casa, né? O fogo caiu, né? E deve ter sido uma coisa maravilhosa. Eles devem ter compartilhado coisas que não são relatadas aqui, mas coisas assim realmente que fizeram, né, o interior de Zaqueu, da sua casa, realmente ser movida no sentido de entender a sua miséria, de entender a sua realidade e poder realmente se voltar para Deus novamente. E poder realmente converter. Então, a possibilidade do arrependimento, irmãos, é a ferramenta que Deus tem para realmente converter as nossas vidas para o seu caminho, para converter as nossas vidas para a sua vontade, para nos resgatar da morte para a vida. Amém, irmãos? Então, eu preciso me arrepender. Não tenha vergonha de falar para as pessoas, olha, aconteceu isso, fiz isso, eu me arrependo. Não tenha vergonha de fazer isso, porque é nisso que você vai alcançar aquilo que Zaqueu alcançou, que foi perdão para os seus pecados. Sem arrependimento não há perdão de pecados, irmãos. Então isso não é um sinal de fraqueza, isso não é uma debilidade, né? Na verdade, isso certamente é algo que vai contra toda uma construção de sociedade, né? Porque as pessoas que têm essa disposição, às vezes elas são taxadas de fraca. Mas o apóstolo Paulo fala que quando ele é fraco, aí sim que ele é forte. Quando eu sou fraco, aí sim eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém, irmãos? Você quer ser forte? Então seja fraco. Porque em Deus, na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando a gente está lá, esses dias mesmo a gente estava lá, como todo mundo acha que está vivendo, todo mundo que trabalha na área comercial, empresarial, está sofrendo um pouco. Está sofrendo aí uma dificuldade danada para cumprir seus compromissos. Com a gente não é diferente, a gente já faz isso há muito tempo. À medida que eu converso com os meus amigos também, todo mundo conta uma história. Às vezes algumas empresas, dispensando pessoas. Um momento difícil. Mas há poucos dias mesmo, eu e meu filho, a gente pegou, nós fechamos lá o nosso negócio, e naquele dia eu peguei esse óleo aqui, que a gente coloca esse óleo aqui dentro. E aí, porque há muito tempo a gente não fazia isso. Na verdade, lá a gente nunca tinha feito isso. Desde que a gente está com esse negócio lá, já tem mais de 3 anos, a gente, apesar de ser crente, apesar de ter essa fé, naquele lugar a gente não tinha feito isso ainda. Orado sim, lá a gente ora todo dia, como orou desde que começou o negócio. Mas as coisas estavam muito embaçadas aí, há uns 3 meses atrás, 2 meses atrás. E, né, Gabriel, a coisa estava meio tenebrosa. Eu quero dar um testemunho para os irmãos. E aí a gente ora. E a gente busca Deus e pede para Deus realmente dar uma direção, revelar uma saída, um escape, uma forma da gente conseguir conduzir as coisas de forma a vencer essas dificuldades momentâneas. Porque não tem outro jeito. Às vezes chega num determinado momento que a gente chegou, que era aquilo mesmo. Agora nós temos que pedir a Deus. Nós temos que pedir mais a Deus até. E aí Deus colocou essa estratégia na minha vida. E eu falei para ela, a gente restaurou esse negócio aqui que a gente usava para colocar óleo. Eu perguntei para ela onde é que está o óleo. E eu não sei se o César lembra, o Marcos lembra, alguns irmãos estão aqui lembram. Quando a gente estava lá no Martins, a gente falou de Martins semana passada, lá a gente orava com tanta gente, mandava óleo em tanta gente. O Gabriel, quando era criança, falou, pai, por que o senhor não coloca aqueles spray? Porque aí, rapidinho, todo mundo está ungido. Mas era mesmo, era muito comum a gente usar, E era uma quantidade de gente, Marquinhos? Era muita gente. E aí era uma prática. Aí Deus me lembrou disso. Ele me falou assim, mas quando é que vocês orou lá e quando é que vocês ungiu aquele lugar? Ele me lembrou disso. E aí a gente, diante daquelas dificuldades, eu marquei com o Gabriel, falei, vamos orar aqui, e a gente vai orar, e a gente vai fazer dessa forma, e a gente vai declarar a bênção de Deus sobre esse lugar, e nós vamos ungir aqui. Lá é um quadrado, uma empresa que é um quadrado, é um cômodo grande, então vamos ungir, igual a Bíblia fala, os 4 cantos desse lugar, as entradas, as portas, E oramos, irmãos, e ungimos aquele lugar. E eu quero te dizer um negócio, eu não sei, assim, apesar de todas as dificuldades que todo mundo está vivendo, a partir daquele momento, Deus mudou as realidades do nosso negócio. Mudou. Gabriel? Mudou. Então, Deus operou um milagre ali. E a gente está vivendo esse milagre todo dia. E está diferente, irmão. Você pode, assim, eu estou te dando esse testemunho porque às vezes você está vivendo alguma realidade, então você lembra disso. Tá? Esse óleo que a gente colocou aqui é azeite de oliva, mas a gente orou com ele antes consagrando. E eu lembro lá na palavra de Deus que Deus fala, por que a gente usa o óleo? Por que na Bíblia eles mandavam usar o óleo?
Porque a gente orava com as pessoas oravam com óleo, exatamente para aquilo que eles colocavam aquele óleo, aquilo lá era como dizendo assim, isso aqui pertence a Deus. A unção é para isso. Então, quando o sacerdote foi lá em Davi, como assim eles faziam, toda vez que eles iam ordenar algum rei, eles usavam óleo, exatamente para poder aquilo ser algo consagrado, né? Então, nós podemos consagrar alguma coisa a Deus? Podemos. Nós podemos consagrar a nossa vida, por isso nós ungimos com óleo, nós podemos consagrar os nossos filhos, nós podemos consagrar dessa forma a nossa casa, o nosso negócio, o nosso trabalho, o nosso carro, a nossa moto, a nossa bicicleta, o que seja, podemos. Amém? Porque isso é uma ordenança de Deus. E isso funciona, né? Então, na medida que Deus lembra essas coisas na nossa consciência, e Ele realmente vai restaurando aquela esperança que diz que ainda que todas as coisas indiquem uma realidade de morte, Deus está trabalhando a nosso favor. Amém? Ele está trabalhando a nosso favor. Deus está trabalhando a favor da igreja, Deus está trabalhando a favor de Uberlândia, Deus está trabalhando a favor do Brasil, Deus está trabalhando a favor do mundo. Basta que a gente creia. Amém, irmãos? Basta que a gente não fique sem paciência, né? Que a gente não vá perdendo essa esperança. E a segunda coisa, além dessa transformação de consciência e de entendimento, que eu quero lembrar para você aqui essa noite, é a questão do nosso coração. O nosso coração. Porque Deus trabalhou o nosso entendimento. E agora Ele quer trabalhar o nosso coração. O nosso coração, irmãos, é um elemento muito importante na nossa vida. Porque o nosso coração, ele precisa estar realmente quebrantado. Deus opera coisas maravilhosas. Deus opera coisas maravilhosas a nosso favor, na medida que realmente o nosso coração esteja quebrantado para aquilo que Ele deseja operar. Isso é muito importante. Tem um significado muito especial para as nossas vidas. Jesus relata na Bíblia que teve determinados lugares que Ele não operou milagres. Opa. Jesus é o Deus Todo-Poderoso na terra, conosco, ensinando, pregando o Evangelho, curando todo tipo de enfermidade, operando milagres de toda a natureza, andando em cima do mar, né, multiplicando pão, peixe, operando todas aquelas coisas maravilhosas. Ele teve lugar que Ele não operou. Sabe por que Ele fala? Por que Ele não operou? Por causa do coração daquele povo. Aquele povo tinha um coração duro, ao ponto dele dizer que no futuro haveria mais misericórdia, né, para Sodoma e Gomorra, né, para Nínive, do que para os filhos de Israel. Porque Nínive não era filho de Israel. No entanto, porque o profeta Jonas foi lá e pregou, aquele povo quebrantou o seu coração, aquele povo entendeu a mensagem, aquele povo se arrependeu dos seus pecados, aquele povo se lançou ao pó e Deus recebeu aquele povo em salvação. Porque o coração daquele povo foi transformado. Então, irmãos, Deus quer operar coisas maravilosas. Isso vai ocorrer na medida também que o nosso coração for transformado. Não se esqueça de pedir para Deus quebrantar o seu coração. Porque no nosso coração a gente desenvolve muita coisa ruim. A gente desenvolve preconceito, a gente desenvolve pensamentos que não convêm, a gente desenvolve valores que não valem a pena, a gente idealiza projetos que Deus não tem para nós, a gente dispõe o nosso coração por coisas realmente que não tem nenhum fundamento. Então é preciso que Deus quebrante o nosso coração. O que é isso? É quebrar o nosso coração. Para que o nosso coração seja um coração sensível. Porque na medida que Deus fala, na medida que Deus opera, o nosso coração realmente ouve. Você sabia que o nosso coração tem ouvido? Eu estou falando isso porque a Bíblia fala disso, né? É esquisito, né? Mas o coração tem ouvidos, né? É interessante que, cientificamente falando, eu já ouvi relatos sobre isso. O nosso coração também tem um determinado tipo de entendimento. Não seria igual à nossa mente, mas o nosso coração realmente é um elemento de consciência, aonde realmente as coisas realmente alcançam o nosso coração. E é interessante, né, que quando nós temos um coração quebrantado, nós temos realmente uma disposição em relação à vida totalmente transformada. Um homem ou uma mulher de coração quebrantado, certamente vai ser um homem ou mulher melhor. Um filho de um coração quebrantado, certamente vai ser um filho de coração melhor. E isso vai refletir na sua vida, né? Até porque a palavra de Deus fala que Deus ouve a oração do coração quebrantado. Amém? Então, às vezes, a gente vai apresentar coisas para Deus
E a gente precisa entender que, como é que está o nosso coração? O nosso coração está limpo realmente, conforme a gente cantou aqui hoje? Quem subirá ao monte do Senhor? Os limpos os puros de coração. Eu fico pensando, irmão, não assusta não. Sabe o que acontece? Vou te contar um negócio. É impossível ter puro de coração. Aí você fala assim, graças a Deus que eu tenho Deus pela minha vida. É sério. Quando Deus fala dos puros de coração, você sabe o que ele está falando? É dos corações que Ele purifica. Não tem outro jeito. Porque, infelizmente, dentro dessa realidade natural, o nosso coração, minuto a minuto, ele corre o risco de ser contaminado. Infelizmente. Né? Esse é o desafio da nossa vida, é viver nessa embalagem, né, e suportar todas essas realidades que podem o quê? Contaminar o nosso coração. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus é por nós. É por nós. E quando nós entendemos isso, quando Deus olha para a nossa vida, Ele não está vendo o seu coração. Viu, Zé Rubens? Quando Deus olha para a sua vida, não está vendo o seu coração. Sabe que coração que Ele está vendo? O de Jesus. Amém? Tem que entender isso, irmão. Porque o coração de Jesus, ele é puro. Ele é um coração realmente quebrantado. E todas as suas realidades, todas as suas manifestações revelam isso. Porque aí é que ele conduziu a sua vida e conduziu o seu testemunho em favor de cada um de nós. Né? Então, às vezes, a gente fica pensando que a gente vai chegar no céu e Deus vai ver o Gilberto. E se ele vê o Gilberto, eu não entro no céu. Não entro. Quando eu chegar no céu, pela graça de Deus, ele vai ver Jesus. Porque Jesus entra no céu, irmãos. Sabia disso? Ele tem que ver Jesus em nós. O bom perfume Dior. Hã? Não, né? Não, né, irmãos? O bom perfume de Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Esse é o bom perfume. Não tem perfume como esse. Esse é o perfume que Deus realmente recebe ele. O bom perfume de Cristo. Então, o nosso coração tem que ser transformado. A terceira realidade, para a gente fechar esse momento aqui, é a realidade da obediência. Obediência. A palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe quem é o maior exemplo de obediência que já existiu no universo, na criação? A gente pode falar assim, né? Jesus. Jesus é o maior exemplo para nós de obediência que foi estabelecido sobre toda a criação. Graças a Deus. Se não fosse a obediência de Jesus, o que seria de nós? Né? Então eu queria fechar esse momento com os irmãos aqui. Se puder abrir lá em Filipenses capítulo 2. E tem um texto que fala de Jesus, e esse texto é para nós, até para nos encorajar realmente a obediência, né? E onde ele fala aqui, ó, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo número 5, tá? Acompanha comigo na sua Bíblia. E é exatamente um testemunho sobre Jesus. E ele fala assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, antes de eu continuar aqui, eu quero te lembrar um negócio. Quando a gente vai ler esse texto, é importante da gente entender o que o texto está querendo dizer. Esse texto só existe para dizer para nós, olha, eu quero que o mesmo sentimento que ocupou a vida de Cristo, ocupe a sua vida. Amém? Isso é plano, isso é desejo de Deus para a nossa vida. Ele quer ver esse sentimento revelado na minha vida e na sua vida. Então você presta atenção. Porque às vezes você fica falando assim, qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Né? Então aqui está um elemento concreto de definição do propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então ele fala, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Parte daquilo que foi relatado aqui diz respeito àquilo que Jesus fez por nós. E parte do que foi relatado aqui também diz respeito àquilo que Deus deseja de cada um de nós. Então, dentro desse contexto, Ele realmente deseja que, segundo esse entendimento, a gente realmente tenha disposição de obedecer. Obediência. Às vezes a gente não vai entender, às vezes não vai estar muito agradável, às vezes não vai ser muito satisfatório, às vezes não vai ser nem aquilo que a gente tem, às vezes a nossa compreensão, mas é importante a gente entender que na obediência nós somos abençoados. Quando obedecemos, nós somos abençoados. Quando sinceramente obedecemos a Deus, isso nos abençoa. Isso realmente traz a gente para uma realidade de vida e evita nos levar para uma realidade de morte. Porque nisso o nome de Deus é glorificado. Nisso o nome de Deus é manifesto. E quando Deus está falando conosco sobre essas questões, irmãos, é muito importante a gente entender, porque isso trata a nossa realidade. A palavra de Deus fala aqui que Jesus, ele obedeceu de tal maneira que isso na vida dele representou ir para a cruz. Isso na vida dele representou a morte. Isso na vida dele representou aquilo que muitas vezes nessa realidade nós vivemos hoje, a gente pode ver tão relatado nos livros, como a gente pode ver tão relatado também no cinema, na mídia, né? Aquilo que Jesus fez em favor de nós. E realmente ele deu a sua vida. O Filho de Deus, unigênito do Pai, né? Aquele que é igual a Deus, que é Deus, ele veio na terra, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, entregou a sua vida por amor a cada um de nós. Sabe para quê, irmãos? Para que a nossa consciência fosse transformada, para que o nosso coração fosse quebrantado e para que a gente pudesse ter a mesma disposição dele de obedecer e fazer a sua vontade. Às vezes, quando eu olho para isso, eu penso, Deus, quem sou eu para merecer tamanho favor? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente tem pensado nisso muito pouco, porque às vezes o nosso coração vai se tornando endurecido, ou talvez o nosso coração vai se ocupando de coisas que às vezes a gente não deveria se ocupar, né? E isso vai nos distanciando daquilo que são as realidades que realmente Deus tem para nós. De ser esse homem, essa mulher, realmente de um coração quebrantado, sensível à voz dele, que cumpre a sua vontade, né? Que obedece em todas as coisas aquilo que ele tem para nós. Eu só consigo entender isso, irmãos, na medida que eu entendo realmente a minha miséria. E na medida também que eu entendo como Deus é bom. Como Deus é bom. Porque eu não valia nada. E se não fosse o sinal do favor de Deus pela minha vida, o que seria de mim? Quantas realidades de risco, quantas realidades de morte, quantas realidades de prejuízo, né? Já que agora com 56 anos, eu já experimentei, já vivi. E posso olhar para todas essas coisas e perceber como Deus é bom. E como Ele fez com Zaqueu, Ele fez também com a minha vida. Não foi fruto do meu esforço, da minha vontade, da minha competência, né, mas foi fruto do amor, da misericórdia dEle. Mas a gente para de perceber isso, irmãos, porque a gente vai se tornando um coração muitas vezes endurecido. Às vezes sem perceber. Porque muitas coisas na nossa vida vai nos enchendo de razão. E quando a gente quer defender a nossa razão, a gente acaba comprometendo aquilo que seja realmente a essência de Deus na nossa vida. Dentro desse contexto lá da loja, deixa eu contar um outro para vocês. A gente estava lá há poucos dias e aconteceu um negócio lá bastante interessante. Foi um senhor lá na loja, até parece que fruto desse FGTS que as pessoas estão podendo resgatar, isso está irrigando um pouquinho a economia com algum dinheiro. E esse senhor, ele entrou na loja lá, e a gente estava todo mundo ocupado, e eu percebi inclusive a presença dele, mas ele não estava muito bem vestido. Se você olhasse a presença dele, ele estava mal vestido. A aparência dele também não era muito boa, né? É interessante que essas coisas foram as coisas que mais me chamaram a atenção na hora, que foi coisas que realmente estavam muito aparentes sobre a vida dele, né? Aquela realidade assim, mal vestido, né?
sujo, feio, falando esquisito. E aí ele aguardou um pouco, e quem pôde atender ele foi meu filho, o Gabriel. E o Gabriel foi atender ele. E aí ele contou a história dele, que ele era um trabalhador, e que ele estava com um pouco de dinheiro, e ele queria comprar uma máquina que a gente tem lá. E aí ele perguntou o preço. Quando o Gabriel deu o preço, ele logo identificou que ele não conseguiria pagar toda aquela máquina com o dinheirinho que ele tinha recebido. Aí ele contou a história para o Gabriel, e o Gabriel falou, não, a gente pode fazer assim, só pode dar tanto, e a gente divide o resto, não ia ser em cartão, porque na situação que ele estava não dá para ser cartão, que é tudo que a gente mais gosta, né? Qualquer comerciante gosta de cartão, a gente não gosta de cheque, a gente não gosta de boleto, né? Cheque é um negócio até que, Deus me livre, né, com cheque, né, Marquinhos? Comércio. É o inimigo do comércio. Mas aí o Gabriel conversou com ele, se sensibilizou, falou, não, eu faço um boleto, senhor. Faz 1 ou 2, né, Gabriel? E o senhor não vai ficar sem comprar essa máquina. E o senhor vai poder trabalhar, porque ele falou que queria trabalhar com aquilo, ele precisava daquilo para trabalhar. E aí o Gabriel viabilizou o negócio para ele, e eu não sei se é a hora que ele já concluiu, ou se é a hora que ele estava concluindo. Ele pegou e falou para o Gabriel assim, falou evangélico, Gabriel? Eu sou evangélico. E explicou, e eu queria, você permite eu lá orar com a máquina? E aí, irmãos, aquele cara, ele pegou e saiu daquele lugar, e ele foi lá e ajoelhou diante daquela máquina, e ele orou, consagrando aquela máquina, que ele ia poder usar, pagar para trabalhar. Sabe, aí quando o Gabriel me contou, porque depois ele me contou isso, e eu notei que ele ficou bastante sensibilizado, porque é disso que nós estamos falando, irmãos. A gente não tem muito motivo para, muitas vezes, a nossa boca está falando, ou a nossa mente está pensando o que nós estamos pensando ultimamente. Tem não, irmãos. Porque isso seria a mesma coisa de você ter um coração como mulher e você ajoelhar diante da sua batedeira de bolo para agradecer a batedeira de bolo que você tem na sua cozinha. E seria a mesma coisa de você, como homem, ajoelhar diante lá do seu computador para agradecer porque você tem um computador para trabalhar. E às vezes a gente nem está agradecendo mais nada. A gente só está pensando naquilo que Deus pode acrescentar, ou naquilo que Deus até deixou de acrescentar. Isso é porque, irmãos, as coisas do mundo vão ocupando um lugar na nossa vida que não convém. E a fé é algo realmente muito simples. Porque isso é fé. Isso é entender o amor de Deus pelas nossas vidas. Isso é ser grato, 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 grato. Eu acho que o que salvava Davi é um homem que, quando eu leio a história dele, eu percebo isso. Davi era um cara realmente difícil. Mas Davi sensibilizava o coração de Deus porque ele era um homem grato. Um homem grato. Um homem errado, que errou, mas era um homem grato. E acho que fruto dessa gratidão, Deus exaltou Davi para que ele pudesse submeter todos os seus inimigos, que é assim que a Bíblia fala. Deus usou Davi para unificar aquele lugar, aquele povo das 12 tribos numa nação, para ter uma bandeira, para ser chamado realmente povo. Por causa daquele coração. Porque o coração de Davi era um coração realmente sensível à voz de Deus. Isso é que a gente precisa de hoje, meu irmão. É ter um coração sensível à voz de Deus. E aí eu pedi para o Marquinhos, pedi para os irmãos aqui do louvor, a gente ministrar um cântico essa noite. Porque esse cântico traduz muito isso, que humildemente essa mensagem que a gente quer deixar com os irmãos. Humildemente a gente quer deixar essa mensagem com você. Porque eu noto que fruto dessa impaciência, fruto dessa falta de esperança, irmãos, nós estamos colocando os nossos olhos nas coisas erradas. E nós precisamos ser como Jesus. Talvez se a gente entrasse naquela cidade, o último lugar que a gente ia dormir naquela cidade seria na casa de Zaqueu. E Deus está querendo nos chamar realmente para lembrar, para orar, para interceder, para interferir na realidade dos Zaqueus que nós conhecemos. Não adianta a gente continuar amaldiçoando os nossos políticos. Agora é hora da gente orar por eles. Porque é possível, irmãos, que daqui a pouco
Alguns não vão negociar acordo de leniência, não vão negociar delação, eles vão literalmente se arrepender dos seus pecados e abrir a boca. Nas cadeias que eles estão hoje. Mas será que tem alguém visitando eles na cadeia? Porque eles estão na cadeia. E Jesus falou que quando a gente visitasse o enfermo, quando a gente cuidasse da viúva, do órfão, quando a gente visitasse os encarcerados, isso ia nos abençoar. Isso ia ser cumprir a vontade de Deus. Então esse tempo chegou. E se a gente quer ver a nossa vida, a nossa cidade, o nosso país transformado, nós vamos ter que lembrar que nós fomos abençoados. Nós vamos ter que lembrar que não vai jorrar da nossa boca maldição, mas da nossa boca vai jorrar bênção. Fala para o seu irmão que está do seu lado, Deus te chamou para abençoar. Amém, irmãos? Isso não é brincadeira. E Deus pode nos usar para abençoar. Deus te abençoe, uma boa semana e te guarde na presença dEle, no nome de Jesus. Aleluia.